Boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro, e nós vamos falar sobre o aumento de casos de infarto entre pessoas jovens. E também temos informações sobre esporte e dicas culturais. Vem com a gente, Conexões já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos. À minha esquerda está o professor Diego. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Eu e o professor Diego Barbosa estamos de pé no estúdio. Atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa e daqui a pouco serão inseridos o nosso entrevistado e os nossos conteúdos de vídeo. Mas para começar, vamos para as informações internacionais. A Interpol realizou uma operação em 116 países e prendeu 2.500 suspeitos de envolvimento com tráfico de pessoas. Essa foi a maior operação já realizada contra o tráfico humano, que também possibilitou o resgate de mais de 3.000 vítimas em potencial. Entre elas, havia menores de idade sendo forçados a trabalhar na Argentina, pessoas em situação de rua no Iraque que foram traficadas e trabalhadores domésticos vítimas de abuso no Oriente Médio. Aqui no Brasil, uma investigação conduzida pela Polícia Federal revelou que os criminosos ajudavam a facilitar a travessia de migrantes irregulares para os Estados Unidos. Mas falando de saúde, o número de mortes por câncer deve crescer quase 90% até 2050, em comparação com 2022. Isso segundo projeções que foram publicadas pelo Jornal da Associação Médica. Esse estudo estima que o total de casos de câncer atinja 35 milhões até 2050, um aumento em relação aos 20 milhões registrados há 2 anos. A quantidade de mortes deve chegar a 18 milhões, contra quase 10 milhões registradas em 2022. Os países com baixo índice de desenvolvimento humano devem enfrentar um aumento drástico, tanto na incidência quanto nas mortes pela doença. Nesses países, a mortalidade por câncer pode quase triplicar até 2050. Agora o assunto é meio ambiente. O Brasil reduziu em 12% as emissões de gás carbônico equivalente em 2023, em relação ao ano anterior, conforme divulgou ontem o Observatório do Clima. No ano passado, o país emitiu mais de 2 bilhões de toneladas de gases do efeito estufa, enquanto que em 2022 foram emitidas mais de 2 bilhões e meio de toneladas. Segundo o observatório, essa é a maior queda percentual nas emissões desde 2009, quando o país registrou a menor emissão da história, da série histórica, que foi iniciada em 1990. A queda no desmatamento na Amazônia foi a principal razão para a redução dessas emissões. Para fechar essas informações iniciais, um dado bem interessante. O número de pessoas que pediram demissão bateu recorde neste ano, entre janeiro e setembro. Nesse período, o Brasil registrou um pico de 6 milhões e meio de pedidos de demissão, segundo levantamentos da FGV. De cada 100 pedidos, 30 foram de jovens, entre 18 e 24 anos, e nenhum outro grupo teve tantos pedidos assim. Bom, e a gente volta a falar sobre saúde, e o dado é alarmante. Os casos de infarto que foram registrados por mês, mais que dobraram nos últimos 15 anos no Brasil. E a média mensal de internações decorrentes subiu quase 160%. Bom, essa situação é ainda mais alarmante entre os jovens, de até 30 anos. Essa faixa etária apresentou um crescimento de 10% acima da média.
E segundo o levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, o aumento de casos entre jovens pode estar relacionado a problemas congênitos, a uma piora nos hábitos diários, como o crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados e até mesmo de drogas. Bom, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Israel Guilhardi, que é médico cardiologista e aparece aqui de forma remota para a gente. Olá, doutor, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Conexões. Olá, boa tarde Camila, boa tarde Diego, os espectadores todos. Agradeço o convite para a gente poder falar de um tema tão importante. Bom, primeiro queria que o senhor fizesse uma rápida descrição física para o nosso público cego de baixa visão. Eu me identifiquei com o Diego, né, quando iniciou aí. Também me identifico mais ou menos como ele, pele clara, cabelo nem tão cheio assim e a barba assim um pouco mais cheia. Bom, para a gente começar, doutor, por que desse aumento? Está mesmo relacionado com hábitos de vidas que podem ser considerados mais nocivos para a saúde do coração? A gente sabe que hoje a gente se exercita menos, né, mais sedentário muitas vezes, come um pouco pior do que há alguns anos. Será que isso explica esse aumento? Sim, nós temos uma realidade hoje diferente de alguns anos atrás. E é importante que a gente converse a respeito desses possíveis fatores causais, principalmente porque existe uma confusão hoje em dia das pessoas que querem atribuir esse aumento do número de infartos à vacinação. Infelizmente, são informações equivocadas que acabam sendo disseminadas, às vezes até inclusive por profissionais da saúde ou mal intencionados ou talvez mal informados. Mas, de fato, hoje a população está cada vez mais sedentária, se alimentando mal. Você mesmo colocou a respeito dos ultraprocessados, né? Com a industrialização, com o aumento da população, foi necessário tornar os alimentos, né? Processar os alimentos, só que hoje a gente vive um consumo excessivo desses ultraprocessados, que a gente sabe que aumentam o risco de doenças metabólicas e, consequentemente, o risco de infarto. A gente tem as facilidades do dia a dia, então a gente está sempre se deslocando de carro, a gente tem controle remoto há muito tempo, mas hoje em dia, no smartphone, você resolve tudo, você não vai andando mais a panificadora, a uma lanchonete que seja, você está pedindo tudo, tudo vem até a sua mão, então a gente tem hábitos cada vez menos saudáveis, infelizmente. E isso tudo contribui com a ocorrência do infarto. Além disso, consumo de drogas. Nós sabemos que principalmente cocaína, crack, tem uma relação maior com o risco de infarto e tabagismo. Infelizmente, hoje está na moda o cigarro eletrônico, que alguns acham que não tem problema fazer o uso desses equipamentos, mas eles têm um risco, levam a um risco aumentado de infarto, assim como o cigarro convencional. Então, são vários fatores que se relacionam. Bom, doutora, a gente sabe que muitas vezes pessoas mais jovens não vão ter essa preocupação, né, com a saúde do coração, não vão fazer exames muitas vezes, como pessoas mais velhas, né, que já estão um pouco mais preocupadas. Qual que é um sinal de alerta que o senhor dá para procurar um cardiologista, para fazer um exame? É necessário que a gente faça a partir de qual idade? Ou há algum sintoma específico que possa abrir os olhos da juventude para procurar o cardiologista? Olha, classicamente, se você for procurar nos dados científicos, a recomendação seria a partir de 40 anos. Porém, como nós estamos conversando aqui, a epidemiologia está mudando. Então, a gente ainda não tem um dado oficial em literatura, mas quanto mais cedo você for, melhor. E lembrar de que o cuidado com a saúde não deve começar com o cardiologista. É lógico que muitas vezes as pessoas não têm acesso, mas é importante que o cuidado com a saúde ele comece lá com o pediatra. E aí o pediatra te acompanha até a fase da vida adulta. Na vida adulta, a mulher tem a vantagem de ter o ginecologista que a acompanha desde do início da vida adulta, e o homem acaba ficando desassistido, né? Então, no meu consultório, por exemplo, acaba que os indivíduos que me procuram é 30 para cima. Se isso puder começar antes, melhor ainda. Quão antes? Quando você puder, saiu ali da sua rotina de pediatria, já procura um clínico ou um cardiologista para te acompanhar. Quanto a sintomas que você perguntou, dor no peito, desconforto ao fazer algum tipo de esforço, palpitação,
falta de ar, sensação de desmaio, todos estes são sintomas que podem remeter a doenças cardiovasculares e que vão demandar um auxílio de um profissional cardiologista. E tem um detalhe muito importante. Se você tem na história da sua família pessoas que infartaram ou que precisaram fazer cateterismo, angioplastia, particularmente pessoas jovens, então, por exemplo, a minha mãe teve um infarto aos 40 anos. Antes dos 60 é considerado precoce para a mulher. Antes dos 50 é considerado precoce para o homem. Então, se você tem história de alguém na família que teve algum evento muito precoce, você tem que procurar o quanto antes. Tá certo, doutor. Muito obrigada. A gente conversou com o Israel Guilhardi, médico cardiologista. Muito obrigada pelas suas orientações. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, e para encerrar esse bloco, nós vamos te contar um pouquinho do que está acontecendo no mundo esportivo, no Conexões Esportivas de hoje. Para o programa de hoje, vou atualizar vocês sobre como o Goiás está brilhando no mundo esportivo. Mas antes de contar mais sobre isso, vou fazer a minha autodescrição. Eu me chamo Isis Borges e sou uma jovem mulher branca de olhos castanhos, cabelos cacheados loiros e uso óculos. E para começar, eu conto que uma goiana conquistou incríveis 3 medalhas no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica Escolar, realizado em Bahrein, no Oriente Médio. Gabriele Vitória, de apenas 15 anos, é uma bolsista do Proatleta que nasceu com paralisia cerebral e viu na natação a possibilidade de reabilitação. Ela foi formada no Centro de Excelência de Esporte do Governo de Goiás e neste último campeonato foi medalhista de ouro nos 50 metros livres, medalhista de prata nos 200 metros livres e medalhista de bronze nos 50 metros costas. Parabéns pela conquista, Gabriele! E saindo da piscina para os tatames, o tema da vez é Karatê. Outra jovem atleta goiana, Victoria Moreira, de 18 anos, trouxe orgulho para Anápolis ao conquistar 2 medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Karatê, realizado em Buenos Aires, na Argentina. Representando Goiás e o Brasil, Victoria sagrou-se campeã na modalidade kata, em que é requerida uma sequência precisa de movimentos simulando combate. E na modalidade kumite, que consiste em lutas por pontos. Victoria é faixa vermelha na arte marcial e integra o projeto Educação e Esporte e Amor ao Próximo. Parabéns também pela conquista, Victoria! E esse foi nossas Conexões Esportivas de hoje. Agora eu passo a bola novamente para vocês no estúdio. Essa é a Isis e parabeniza as atletas que conquistaram, medalhas nacionais e mundiais também. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem dicas culturais para o seu final de semana. Estamos de volta com Conexões dessa sexta-feira e agora vamos falar sobre educação. Goiânia foi a única capital do Brasil que não se inscreveu no programa do governo federal para receber verbas para educação em tempo integral. A informação foi confirmada pelo Ministério da Educação, depois de uma denúncia feita pela vereadora Kátia Maria. Segundo ela, foi impossível tratar sobre o assunto, tanto com o prefeito, Rogério Cruz, quanto com o prefeito eleito, Sandro Mabel. Em nota, a assessoria de imprensa de Mabel confirmou que ele foi procurado pela vereadora Kátia e que depois ele conversou com a administração atual sobre as justificativas para não terem buscado esses benefícios. Já a Secretaria Municipal de Educação, também por meio de nota, informou que a gestão está em diálogo com Mabel e com a equipe de transição para resolver essa situação. Bom, como a educação em tempo integral era uma das promessas de campanha de Sandro Mabel, ele teve que buscar de novo um novo prazo para adesão a esse programa de incentivo, junto ao Ministério da Educação em Brasília. Bom, e a gente agora vai falar sobre dicas culturais para o seu final de semana. A gente tem uma agenda recheada de eventos para todos os gostos e para todos os bolsos. Uma boa tarde para você ligado no Conexões. Trago agora para você os principais destaques culturais deste fim de semana. Mas antes, vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Johnny Cangirana, eu sou um homem jovem,
negro, de pele clara, de cabelos e barbas escuras, olhos castanhos claros e usa óculos com armação verde. A Companhia de Balé Basileu França e as orquestras Jovem e Filarmônica de Goiás apresentam neste fim de semana a obra Le Corsaire. Ela é baseada em conhecido poema inglês do século XIX, sobre o pirata Conrad, que se apaixona pela escrava Medora. As apresentações vão de hoje até domingo no Teatro Basileu França, sempre às 8 da noite. Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos na plataforma Simpla. E o Teatro Escola Basileu França recebe também a 22ª Mostra Teatral Desaguar, entre os dias 12 e 16 de novembro. A programação apresenta uma peça por dia, entre elas espetáculos nacionais como O Bem Amado, que será encenado no dia 14, e Roque Santeiro, no dia 16. Todas as peças serão encenadas às 7h30 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos na plataforma Simpla. E para encerrar, os festivais unificados da EMAC começam neste fim de semana. Os festivais reúnem música, teatro e dança em diversos espaços da capital goiana. As apresentações vão até o dia 30 deste mês e ocorrem no Centro Cultural da UFG, no Campo Samambaia, no Teatro Goiânia e em bares e restaurantes. Para a abertura do festival, está marcada uma roda de chorinho, jazz e performance no Eleja Café, no setor oeste. A agenda do festival pode ser encontrada no site da EMAC. Mas se você quiser sugerir algum evento para a gente divulgar, alguma pauta para a gente discutir, manda uma mensagem no WhatsApp, 62991811406. Além disso, a gente também tem redes sociais, onde você pode procurar pelas nossas novidades, acompanhar os nossos conteúdos. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Eu e o professor Diego agradecemos a sua companhia e a sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana para você e te esperamos na segunda ao meio-dia com mais um Conexões. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.